O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem à noite as alegações finais das defesas de Jair Bolsonaro e mais 6 réus do núcleo crucial acusado de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Do grupo de réus, Alexandre Ramagem é o único que não vai responder por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque ele assumiu o mandato de deputado antes do 8 de janeiro de 2023. As penas máximas somam até 43 anos. Todos alegaram inocência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro é líder da organização criminosa por ser o principal articulador e maior beneficiário do plano de ruptura do Estado Democrático de Direito para permanecer no poder. No documento entregue ao Supremo ontem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a acusação da Procuradoria-Geral da República de absurda e alternativa. Afirmou que ela busca a condenação do ex-presidente sem provas mínimas e chamou a atuação da Polícia Federal de parcial. A acusação alternativa tem um propósito específico: conseguir a condenação apesar das provas. Misturam-se os eventos, presume-se a responsabilidade do ex-presidente da República e consagra-se a narrativa de que ele é o responsável pelo ato final de 8 de janeiro. A defesa alega faltarem provas que liguem Bolsonaro aos militares das Forças Especiais e ao plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmam: a narrativa da acusação encontra obstáculo intransponível na realidade. A transição do governo com a participação do ex-presidente também foi fato amplamente provado nos autos. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente era pressionado por descontentes com a derrota dele, mas, nas palavras dos advogados, apesar disso, determinou a sucessão, superando a decepção com a campanha eleitoral e sua derrota, superando sua situação de saúde e, apesar dos discursos dos descontentes que tentavam lhe pressionar, o ex-presidente, de pronto, determinou a sucessão, dando início ao governo de transição. Os advogados do ex-presidente apresentaram a visão da defesa sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2022. Quando Bolsonaro deixou o país, os acampamentos já estavam desmobilizados. E antes de deixar o país, o ex-presidente também havia garantido a transição do governo de forma não só tranquila, mas também eficaz. A ausência de nexo causal entre as efetivas ações de Bolsonaro, sintomaticamente esquecidas na narrativa acusatória, e os atos de 8 de janeiro tornaram a condenação por aqueles crimes de dano e contra as instituições ainda mais impossível. Os advogados disseram que não há no processo qualquer documento que aborde a prisão do ministro Alexandre de Moraes como apresentado pela PF e pela PGR, e que não ficou comprovado que Bolsonaro tenha alterado a minuta do golpe. Não existe texto, decreto ou minuta prevendo a prisão de qualquer autoridade. Não existe decreto assinado. Não existe pedido de movimentar as tropas, nem pedido a quem possa assim fazer. Não existe prova do golpe imaginado pela acusação. A defesa negou ainda que Bolsonaro tenha apresentado qualquer documento golpista numa reunião com comandantes das Forças Armadas. Afirmou que as tratativas com chefes militares era para evitar o caos social e não havia nenhum intuito golpista. E que as críticas ao sistema eleitoral eram apenas manifestação de opinião política. Os advogados também criticaram a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e afirmaram que ela não pode ser mantida diante de uma série de problemas, por ter quebrado o acordo pactuado, omitido informações e mentido. Por fim, a defesa alegou que Bolsonaro é inocente e pediu a absolvição por ausência de provas. A defesa do general Braga Neto questionou nas alegações finais a imparcialidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sua suspeição decorre de o fato de a denúncia apontar Garnier rebateram as acusações da PGR de que o ex-comandante da Marinha tenha colocado as tropas à disposição do então presidente da República para dar um golpe. Segundo a PGR, a ação foi durante uma reunião com Jair Bolsonaro, com o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e com o então comandante do Exército Freire Gomes.
Ainda segundo a PGR, Bolsonaro discutiu nessa reunião uma minuta golpista. A acusação citou os depoimentos do próprio Freire Gomes e do então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Nas alegações finais, a defesa afirmou que em nenhum momento Garnier colocou as tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro e alegou haver contradição nos depoimentos dos comandantes militares. Perceba-se que apenas Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirma que Garnier teria colocado tropas à disposição. Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que estava presente nas reuniões, afirmou apenas que ele teria se colocado com o presidente, porém no sentido de respeito hierárquico. A defesa afirma: Almir Garnier participou de reuniões em que determinados assuntos foram debatidos. Contudo, nenhum ato executório foi praticado, pois, apesar dos debates, o então presidente da República não determinou a prática de qualquer ato. A defesa de Garnier conclui: o réu não praticou qualquer ação que configure delito, razão pela qual o seu comportamento não possui aptidão para configurar adesão à suposta organização criminosa. A defesa do general da reserva Augusto Heleno disse que ele não agiu a favor de uma ruptura institucional e negou que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional soubesse da existência de um plano de golpe e da criação de um gabinete de crise que seria comandado pelo próprio Heleno e por Braga Neto. Essas acusações da PGR se basearam em documentos e anotações apreendidos com militares presos na operação contra golpe em novembro do ano passado. Os advogados disseram: não há presenciou qualquer tipo de discussão sobre esse assunto e muito menos conhecia os atos preparatórios de monitoramento de autoridades e a data da suposta ruptura institucional. A defesa disse ainda que a aproximação de Bolsonaro dos partidos do Centrão no segundo ano do governo acabou diminuindo a influência de Heleno e reduzindo sua participação na tomada de decisões, e que os fatos atribuídos ao general Heleno mostram que ele teve participação meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional denunciado pela PGR. A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, afirmou que a denúncia não conseguiu comprovar que ele foi o autor da chamada minuta do golpe. Segundo os advogados, o documento apreendido na casa dele é diferente do apresentado por Bolsonaro aos então comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022. Os advogados afirmam: nenhuma minuta foi debatida com Anderson Torres, afastando qualquer alegação de que ele tenha participado de discussões ou assessoramento jurídico a respeito desses textos. A existência de havia encaminhado as alegações anteriormente por ele ser delator. Com todas as alegações, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pediu para o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, que marque uma data para o julgamento dos réus do núcleo crucial. Agora os ministros vão analisar todo o processo e vão preparar os votos sobre cada um dos acusados. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária